ensino técnico em alguma instituição pública ou privada? Este conteúdo é para você. É difícil. Não é fácil não. Como é difícil, não é mesmo? Você ter uma formação profissional e acadêmica consolidada e de repente você é desafiado a transformar tudo que sabe em ensino. Então, para a gente é um desafio muito grande você conseguir, passar um conhecimento nivelado para todo mundo no meio de uma sala tão heterogênea quanto essa que a gente encontra. Então, assim, meu primeiro momento de aula prática é totalmente diferente do hoje, né? Então, passou um tempo, fui contratado e tal, e qual foi a minha surpresa? Aí é que eu fui saber, vamos dizer assim, o que era mesmo ministrar aula. No caso, trabalhando com adolescente, tem aquela dificuldade, né, da idade mesmo, né? E a gente tem que entender, fazer umas horas de durão, né? Tal, depois vai lá, mais acalma e tal. De modo que tem que fazer com que todos participem. Não, porque o técnico é bem diferente até de uma pessoa que acabou de sair da graduação. Por exemplo, a gente sai da graduação normalmente com muita teoria, né? A gente tem muita teoria, mas muitas vezes pouca prática. Essa é a verdade. Se você enfrenta desafios na docência no ensino técnico, continue conosco. O conteúdo dessa formação é baseado numa pesquisa desenvolvida no MPET, Programa de Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico do Instituto Federal do Amazonas. Essa pesquisa, chamada Saberes Docentes, Fundamentos da Prática no Ensino Técnico, foi conduzida pela pedagoga Denise Araújo Barroso durante o seu mestrado no MPET. Essa pesquisa foi desenvolvida com docentes que atuam em cursos técnicos da área de Ciências Agrárias do Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus, Zona Leste. Os resultados dessa pesquisa culminaram na construção desse produto educacional que é composto por uma série de 4 episódios intitulada Saberes Didáticos para o Ensino Técnico, um produto da experiência. Que saberes são esses? Que referências são utilizadas para abordar o tema didática? Por que é um produto da experiência do ensino técnico? As respostas para essas perguntas são desenvolvidas ao longo dos episódios. E se você atua na formação de docentes para o ensino técnico ou simplesmente quer aprofundar os seus conhecimentos como docente, consulte materiais extras em nosso site didáticadoensinotecnico.com e tenha acesso a um plano de formação completo com dicas de leitura sobre os temas abordados e atividades de planejamento coletivo. Neste episódio, vamos tratar dos saberes docentes no ensino técnico, abordando as principais tendências na formação de professores no Brasil, destacando entre elas os saberes docentes e o resultado de algumas pesquisas sobre saberes docentes no ensino técnico. Nas últimas décadas, foram desenvolvidas 4 tendências na formação de professores no Brasil que buscam dar enfoque ao desenvolvimento da profissionalidade docente. O professor pesquisador, o professor reflexivo, a teoria das competências e os saberes docentes. O conceito de professor pesquisador destaca-se nos estudos de Kenneth M. Zeichner e valoriza o professor como um pesquisador da sua própria prática. O conceito de professor reflexivo é introduzido por Donald Schoen, que defende que o professor reflita de maneira sistemática sobre as suas ações durante a prática docente e dá orientações sobre como esse processo pode ser conduzido. As competências na docência são representadas pelo trabalho de Philippe Pernot. Esse autor define o modelo de competências como uma capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos que são desenvolvidos ao lidar com situações da prática. Já o conceito de saberes docentes é particularmente importante porque esclarece que o docente é um profissional que detém um conjunto de saberes que são continuamente elaborados e reelaborados a partir da prática. É o conjunto desses saberes que legitimam o docente a atuar de forma profissional no ensino. Essa tendência de formação dá ao docente protagonismo na construção de conhecimento pedagógico, ou seja, o professor não é apenas um aplicador de teorias pedagógicas desenvolvidas entre 4 paredes nas universidades.
que geralmente desconsideram as condições reais do trabalho docente. Pelo contrário, o professor é um sujeito do conhecimento, um co-pesquisador do ensino. Essa perspectiva pode ser favorecida se os professores desenvolverem estratégias formais de pesquisa ao refletir sobre a sua prática e também objetivar os saberes que possuem, traduzindo-os em um discurso organizado capaz de ser partilhado com outros docentes. Essa série de episódios reflete muito desse esforço de dar voz aos professores do ensino técnico, sistematizando os seus saberes e tornando-os acessíveis ao público docente. Segundo o Tardif, os saberes docentes são um conjunto de conhecimentos não restritos à dimensão intelectual ou científica, mas como uma ideia que abarca as noções de saber fazer e de saber ser. Sob esta perspectiva, os docentes são produtores de saberes, não apenas no sentido de conhecimento intelectual, mas saberes diversos, ou seja, conhecimentos, competências, habilidades, atitudes. A prática docente, ou seja, a forma como os professores compreendem e conduzem o seu fazer, se desenvolve através da articulação de diferentes saberes. Os saberes profissionais, que se referem aos saberes próprios das ciências da educação e das doutrinas pedagógicas, os saberes disciplinares, desenvolvidos durante a formação acadêmica através das disciplinas de diversos campos do conhecimento, os saberes curriculares, representados pelos objetivos, conteúdos e métodos sistematizados institucionalmente para desenvolver o ensino, e os saberes experienciais ou práticos, que representam o fundamento da prática docente. É a partir deles que os docentes avaliam a pertinência dos outros saberes adquiridos de maneira formal durante sua formação inicial e continuada em confronto com as condições reais da sua prática. Essas condições exigem a improvisação, habilidades pessoais e capacidade de enfrentar situações transitórias e variáveis. Os saberes experienciais são a própria cultura docente em ação, que se forma geralmente entre os primeiros 5 anos de docência e são eles que definem os modelos de excelência na profissão. Sendo assim, os saberes docentes representam tudo o que o professor faz e pensa? Claro que não. Analisar os saberes docentes não significa analisar tudo o que o professor faz e pensa dentro ou fora da escola. Os saberes docentes podem ser identificados nas explicações e justificativas que os professores fornecem ao serem questionados sobre o seu discurso ou ação. Mas e como fica a formação dos docentes que atuam na educação profissional? As políticas de formação desses profissionais, que na maioria são bacharéis ou tecnólogos, ou seja, não são docentes licenciados, não passaram por uma formação inicial para atuar na docência. Têm sido desenvolvidas ao longo dos anos de maneira provisória e descontínua através de programas especiais e dispositivos legais que, na verdade, não regulamentam sobre os critérios de formação para atuação na docência. Atualmente, inclusive, foi inserida através de emenda constitucional na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, a noção de notório saber como requisito para atuar como docente de disciplinas técnicas na educação profissional. Apesar de todo esse cenário, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas para identificar as necessidades específicas da formação do docente no ensino técnico e identificar os seus saberes. Algumas dessas pesquisas descobriram quais saberes são importantes para a docência no ensino técnico, na opinião dos próprios professores. Para os docentes do ensino técnico, ter o domínio do conteúdo é o mais importante. Esses são os saberes disciplinares. São muito valorizados também os saberes relacionados à experiência profissional na área em que se leciona. São chamados saberes mestres, que são desenvolvidos no chão de fábrica. São eles que dão condições aos professores de utilizar exemplos reais vivenciados no mundo do trabalho durante as aulas. Apesar desses saberes não serem desenvolvidos no ambiente escolar,
Eles podem ser considerados como os saberes experienciais, de acordo com Garilho e Bournier, pois são um elemento fundamental no processo de socialização profissional desses professores. Logo em seguida, são mencionados os saberes voltados à permanente atualização no contexto profissional do curso em que lecionam. Entre os saberes menos citados estão os relacionados à articulação da disciplina com as demais áreas do conhecimento, conhecimento global do curso técnico, conhecimento político da profissão e os conhecimentos pedagógicos desenvolvidos através da prática docente na formação em serviço e em licenciaturas. São mencionados em menor escala e não como prioritária a necessidade de saberes ligados à formação pedagógica. Para esses professores, a formação pedagógica auxilia no conhecimento das teorias da aprendizagem, no desenvolvimento da criatividade, sobre o ensino por projetos, como motivar o jovem, sobre domínio de turma, sobre a aprendizagem de técnicas eficazes de ensino e montagem de currículos. Diante desses resultados, podemos nos perguntar: será que cursos de formação continuada de professores que incluem disciplinas da área de pedagogia são suficientes para dar conta da realidade de ensino dos cursos técnicos? Quais são as características específicas da docência no ensino técnico? As necessidades de formação desses professores são as mesmas que lecionam disciplinas básicas como português, matemática, biologia? Algumas pistas para responder a essas questões você vai encontrar ao longo dos próximos episódios dessa série.